Então, está gravando, começamos a ser gravado. Primeiramente, muito bom dia, né? Porque não quero ficar na gravação como uma pessoa mal educada, né? Estou muito feliz de reencontrar todo mundo. E a gente veio acompanhando os trabalhos de vocês e vendo as coisas que vocês nos entregaram via Moodle, via internet, né? E hoje nós vamos fazer um trabalho que vai ser dividido em duas partes. Primeira parte nós vamos falar sobre, dar uma devolutiva para vocês do que vocês fizeram com relação àquela primeira aula e a gente discutir aquelas aulas que vocês deram e os textos que vocês mandaram. E na segunda parte a gente vai discutir os artigos do André Lepec sobre exaurir a dança, né? O primeiro, a introdução ali do texto. E aí nós vamos discutir também as reflexões de vocês a partir desse texto, tá? Eu queria dizer primeiramente que foi muito interessante a gente poder passar por esse processo de acompanhar as aulas, né? Foi uma pena, assim, né, foi uma pena que a Nara não pôde estar com a gente, mas quando a gente estava junto foi muito bom, né? Eu me surpreendi com algumas coisas, né, com muitas coisas, na verdade, e foi bom para conhecer o que cada um faz, o que cada um está trabalhando, da onde que cada um vem, né? Eu não sei se vocês já tinham passado por essa experiência de vocês fazerem aulas uns para os outros, né? E de como é que foi essa experiência de passar as aulas de uns para os outros. Mas a princípio eu posso ir falando sobre o que eu li, o que eu avaliei de cada um. Eu fiz um pequeno compilado de anotações e aí se as pessoas quiserem ir comentando, a gente vai comentando. Não dá para ficar muito tempo falando cada um sobre o seu trabalho, né? Mas um pouquinho a gente pode comentar, eu acredito, né? Então também se alguém quiser comentar o trabalho do outro, também acho que rola, seria bom, né? Para que a gente também pudesse se ouvir. Uma das nossas preocupações, antes de eu começar a falar aqui, e que talvez por isso vocês vejam algumas anotações ali que talvez, sei lá, eu fale algumas coisas e talvez isso pareça que eu estou fazendo uma crítica, mas não é. A questão é, antes de tudo, a minha preocupação não é só com o trabalho de vocês, mas é em como vocês trabalham, como vocês desenvolvem esse trabalho e transformam este trabalho em uma pesquisa. Pensando que nós estamos preparando vocês lá para o quarto ano, né, em desenvolver abordagens e lógicas em dança, né? Como que a partir das abordagens e das lógicas vocês produzem reflexão, geram questionamentos, produzem investigação, seja ela no campo técnico, seja ela no campo expressivo, seja ela no campo do conteúdo daquilo que vocês estão discutindo, né? Então, e claro, a gente entende que um trabalho feito em 10 minutos, em um texto curto, não vai abordar tudo que vocês fazem. A gente entende isso, né? É lógico, isso é uma questão que acho que alguém até comentou sobre isso e é óbvio, né? É uma questão que é lógico. A proposta é uma apresentação porque a gente entende que esse trabalho é um trabalho processual. Isso é uma apresentação. É mais ou menos como a gente faria na roda, dizendo, eu estudo não sei o quê, eu danço não sei o quê. Que nem a gente faz na roda, só que um pouco mais complexificado e corporificado, tá? Então são essas as primeiras considerações, tá bom? Então qualquer dúvida também vocês me chamam. Eu posso só... Pode. Eu já fui atropelando. Não, para dar uma complementada nisso, porque assim, tem uma questão que ela é do nosso próprio meio, né, nos formatos em que ele se estabelece, e eu quando falo se estabelece, é lógico, no âmbito móvel, que quando, por exemplo, eu vou apresentar o meu trabalho, eu tenho de 10 a 15 minutos, por exemplo, para a gente defender nossas teses de doutorado, desenvolvidas ao longo de pelo menos 4 anos, a gente tem meia hora, assim, né?
apresentar. E é claro que a gente pode entrar numa discussão um pouco mais profunda, tipo, mas esse formato não dá conta. De fato, não dá. No entanto, se a gente for passar por um viés coletivo, se eu quiser a minha 1 hora, uma semana, uma semestre de fala, possivelmente vou estar silenciando o meu colega ou a minha colega. Assim. Então, a gente pensar não só no meu aspecto, do que eu tenho para falar, mas o que eu tenho a ouvir também da colega ou do colega, assim, né? Não estou nem falando da questão do professor ou da professora. Era só isso mesmo. Obrigada. Exato, eu acho que essa complementação ela é muito, muito válida, porque é isso, né? Às vezes a gente sente até um pouco tolhido por não poder mostrar mais e tal, e eu acho isso super compreensível, né? Eu acho super compreensível, mas é para isso que a gente está preparando vocês, né? Para que vocês no futuro abram os seus cursos, deem as suas oficinas, futuramente, quem sabe, estejam no lugar que a gente está, como professores universitários, como pesquisadores, como mestres, doutores, né? Ou como coreógrafos. É uma caminhada da qual vocês estão num dado momento agora, alguns com mais caminhadas, outros mais no início, mas todo mundo está na sua caminhada. E essa caminhada não acaba aqui, assim como ela não termina aqui, ela não acaba aqui. Aqui é um ponto, e é um ponto de se apresentar e de também, por que não, usar esse momento de se apresentar para produzir os links, né? Encontrar quem conversa com você, quem tem coisas parecidas com você, e a partir desses encontros também produzir coletivos de trabalho, formas de pensar junto, enfim, né? Trocas das mais diversas, né? E para isso a gente tem que também saber mediar, ceder, gerar espaço, tá bom? Então vamos começar? Então vamos lá. Então, para começar, eu fiz uma ordem. A minha lista não está em ordem alfabética, porque eu copiei ela da lista de chamada, tá? Então, vamos começar com a Mainara, tá? O texto dela fala da relação da rua com o espaço, fala um pouco disso. Eu queria que a Mainara falasse um pouquinho mais sobre o que ela pensou do texto dela, se ela puder fazer essa gentileza. Como é que foi na prática, o que ela pensou dessa prática? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, pra mim foi bem difícil. Uhum. Pra mim foi difícil passar pra prática, porque é muito subjetivo. Então pra mim foi muito difícil, tipo... Não sei, parece que foi muito teórico. Quando eu passo pro meu corpo já é difícil. Uhum. Pro corpo foi ainda mais difícil. Eu acho que foi bem confuso pra galera, talvez, não sei. Porque é muito subjetivo, então, tipo, é muito de cada um, como as pessoas vão trazer isso pra memória, corpo delas, entendeu? Certo. Como que você pensou? Então, pra mim foi difícil acessar mesmo, sabe? Uhum. Como você pensou em organizar a sua prática? Porque, assim, eu vou te falar uma coisa sobre pesquisa. A pesquisa é difícil mesmo, a gente, às vezes, uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é como que a gente transfere esse pensar para a prática. E isso, às vezes, gera um monte de inseguranças aí que são normais e são inerentes. Como é que você pensou em organizar a tua prática? O que você pensou das atividades? Eu pensei... Descreve elas Eu primeiramente dividi em etapas, em processos, pra... Descreve as atividades e daí me diz o que você pensou, como é que você pensou essas etapas. Tá, eu dividi em etapas. Uhum. Primeiro do mais amplo, para ir afunilando para chegar na fenda que eu falei, meio que uma fenda de memória, de espaço no corpo para vivenciar isso no agora. Uhum. Então, primeiro eu fui trazendo as percepções, pensei primeiro nas percepções que geram no espaço no agora, que acaba levando a coisas que tá na cabeça, no momento. Então, primeiro eu pensei em excluir isso para depois trazer isso, para perceber o que é não ter esse agora na mente, ou seja, na percepção do espaço, do agora, para conseguir excluir isso, para conseguir entrar numa fenda. Uhum. Eu acho que isso, tipo, é muito difícil
explicar também. Sim, sim, é uma metáfora, né? E as metáforas são difíceis, né? E eu penso que a gente, eu acho que à medida em que você for Sim. trabalhando com essa metáfora ao longo do tempo, ela vai se organizando. Aí é bom pensar, quem pensa em metáfora, né, no campo da dança, quem pensa no conceito de fenda, né, da onde que você tirou esse conceito de fenda, sabe? Essas coisas são legais para a gente, para dar camadas de profundidade no seu trabalho, tá? É um trabalho legal, eu acho que é um trabalho que, nossa, tem potencial aí, mas é isso, né? Eu achei no começo um pouquinho nebuloso, porque difícil um pouco de entender ele no começo, mas eu acho que é porque ele está nesse processo de justamente de reflexão, de amadurecimento, e é normal, né? A gente quer que você nesse processo avance sobre isso, tá bom? Uhum. Tem alguma questão? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Posso ir para frente? Beleza? Então tá. Então muito obrigado. Né? Vamos seguindo. Adele, é... Adele, você fez um vídeo que você já saía dançando balé, né? Eu vi que você está buscando na aula dar uma sequência que acolham as imitações dos alunos, que permitam que eles possam improvisar e tal. Mas o teu vídeo não estava muito. Primeiro que você não se apresenta no vídeo, né? Eu demorei para saber que você era você, né? No vídeo. Depois que é, o vídeo só mostrava uma sequência de balé. Faltou a gente entender essa proposta que você tinha aí de fazer uma sequência que acolhesse a improvisação e tal. Quer falar um pouquinho? Bom, professor, quando eu pensei, né, no que eu iria fazer, assim, como proposta, eu fiquei pensando como eu poderia aproximar, né, a prática que eu faço com o que foi proposto, né, por vocês. Certo. Aí primeiro eu pensei em fazer alguma coisa que fosse relacionada com balé, né, e poderia questionar a feminilidade, assim, que é algo que eu estou pesquisando, assim, mas a minha área de pesquisa que eu tenho interesse, né. Só que eu fiquei pensando muito nisso, assim, e eu não conseguia chegar a uma coisa que conseguisse abranger todo mundo, assim, sabe, numa prática de aula. Aí, ainda pensando no balé, eu pensei em fazer essa sequência, né, que eu mostrei no vídeo, e que não fosse algo muito complicado, né, que todos pudessem fazer, e que desse essa abertura, assim, para liberdade de criação, porque quando o balé ele é rodeado de estereótipos, né, Sim. isso foi muito claro, assim, ele é muito marcado por ser uma dança totalmente codificada, né, tipo passos assim. Então eu queria mostrar, assim, como o balé ele também, como a gente pode também às vezes quebrar um pouco desses estereótipos que a gente às vezes afirma tanto, assim, né, por meio dessa sequência, assim, dando um pouco de liberdade para as pessoas e também mostrando que ele pode ser uma coisa acessível, assim. Também quem nunca faz ou quem tem interesse, assim. Eu acho interessante porque o teu trabalho, ele fala muito sobre um conceito bastante importante que a gente tem na disciplina, que é a ideia de abordagem e lógica, né? Existe o balé que tem uma história codificada e que tem toda uma crítica em cima, né? E dentro dessa lógica de dança, que tem uma ideia de gênero específica, que tem uma ideia de um uso de poder em cima dos corpos, né? Tem uma ideia de cultura, né? Dentro dessa, você está tentando produzir uma outra abordagem, modificar as abordagens dentro dessa lógica, né? Esse é um desafio. Isso é uma pesquisa, né? Você ainda, dentro da sua prática, isso ainda não está aparecendo, ainda está aparecendo na sua reflexão, né? Mas a intenção, e é por isso que daí tem que levar para o campo da prática, tem que ir para a sala de ensaio, tem que ir para a escola, ou trabalhar com um grupo, para pensar
exercícios que façam com que essa abordagem que você está trabalhando mude essa lógica, né? Mexa com essa lógica. Então isso é interessante, tá? Acho um trabalho que precisa desenvolver, mas ele é um trabalho que tem potencial. Então tem que pensar como fazer, tá? Bem bacana, assim, e bota o... Mas acho Se apresenta no vídeo. Diga, fala. Fala. assim, eu acho que talvez se eu tivesse aplicado a turma, assim, talvez seria mais nítido, assim, talvez ia conseguir desenvolver melhor. Eu Muito acredito. obrigada, professor. Eu acredito também, né? Vamos seguir, tá bom? Vamos para a próxima. O texto da Amanda, deixa só eu ver aqui o que rolou com o texto da Amanda. Texto da Amanda Vilar aqui, ele não estava abrindo, daí ela me mandou, aí não sei o que aconteceu aqui que não rolou. Amanda, eu não estou conseguindo ver o teu texto aqui, então daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Eu vou tentar depois conversar com você sobre isso. Beleza? Vamos para frente. A da Ana Carolina... A Ana Carolina Leopoldino, né? Falou sobre... Fez um trabalho sobre house e criação coletiva, que foi bastante interessante, uma brincadeira performativa, né? Ela tem uma coisa interessante que é uma proposta de mover o individual e buscar o encontro coletivo nessa marca do individual, né? Esse encontro entre a singularidade e o coletivo. Quer falar um pouquinho, Ana? Não? 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Acho que não tá aqui, o PC dela tá travando, professor. Tá. Professora, a conexão tá muito difícil, tá caindo toda hora e tá travando. Daí a gente tá com dificuldade, porque entra e cai. Tá. Olha, eu vou então seguindo com quem a gente conseguir, tá? E depois, quem não conseguir comentar, quem quiser comentar e não se sentir contemplado, tanto eu posso falar no particular com as pessoas, é só escrever aqui no grupo, não fui contemplado, não me senti contemplado. Eu atendo no particular, quanto se quiser que eu traga para o grupo, na próxima aula daí a gente continua e eu refaço, tá bom? Só para a gente também não perder tempo demais com isso, pode ser? Tudo bem? Alguém responde só ok? Ou faz assim com o dedão? Só para eu ver aqui. Beleza? Então sigamos. Quem conseguir responder a gente vai, tá? Mas assim, achei bom, achei legal o trabalho, né? E acho que tem que seguir por aí, porque é um trabalho interessante. Claro que tem muita coisa para trabalhar, é um trabalho de 5 minutos, como eu disse, né? Anthony, vamos lá, cara. O teste descreve bem a prática e só poderia ter um pouquinho mais de reflexão sobre o que você faz, tá? Atividade sobre o Vogue. Eu lembro da atividade também ter sido bastante interessante, divertida, né? De mover a turma, né? Eu acho que foi bacana. O que você pensa sobre o que você está fazendo? Tá me ouvindo? Sim? Tá me ouvindo, professor? Sim, estou te ouvindo, Anthony. No meu trabalho sobre Vogue, eu ainda me questiono a questão de utilizar a prática, se ela é necessária, pelo fato que eu questiono muito a problemática de não ter algo escrito academicamente, tem poucas coisas escritas sobre o Vogue dentro da academia, então eu foco mais neste lugar. Então, quando eu levei a prática, foi bem como uma experiência de como as pessoas se importavam. Usando como referência principalmente Paris the Burn e Pose, que são um filme e uma série que retrata mais sobre o runway, que fala sobre os desfiles. Então, sobre o vestir,
uma coisa de técnica, Uhum. eu procurei mais estilar do desfile de um modo de divertimento também para a turma. Uhum. Mas o meu foco principal é na escrita, mas obviamente existe também essa questão da prática como uma performance que eu quero mostrar mais para frente. Uhum. Uhum. Eu acho que uma vez que há pouco material sobre um determinado assunto, eis ali um lugar importante para a gente pesquisar, né? Porque então você pode ser o cara que vai virar referência nesse assunto, desde que você faça isso, leve isso a sério, né? Como uma pesquisa. Então, é, pesquisas com poucas referências são mais difíceis, é fato, porque a gente não tem de onde tirar, não tem de onde partir, a gente tem que buscar essas referências, né? Mas aí pode se abrir todo um campo. Mas é interessante de você se perguntar um pouco, você está falando um pouco dessa prática como performance, né? Talvez tentar elencar os temas do qual o universo do Vogue aborda, e a partir desses temas você tentar discutir essa relação entre tema e técnica, sabe? Porque acho que aí tem uma lacuna que talvez você possa explorar. Então, é um caminho, né? E o fato de ser divertido também abre uma possibilidade, que é a pesquisa acadêmica não precisa ser chata, né? Ela pode ser divertida, ela pode ser legal, ela pode ser prazerosa, ela pode ser risível, né? Então, todas essas Sim, coisas, sim. né? Todas essas coisas são bastante ricas. Então, pensar um caminho aí a partir dos seus temas, dos pontos que você pode levantar, tá bom? Vou ter que seguir para o Beleza, próximo. obrigado. Obrigado você. Vou seguir para o próximo para poder atender todo mundo, tá? Caroline Prado, tá? É, um trabalho sobre regularidade, repetição, essa ideia de corpos híbridos, né? Um texto que descreve bem essa prática, narra basicamente o que aconteceu, né? Eu acho um tema muito interessante, porque não é um tema do corpo híbrido. Hoje ele é uma recorrência, né? Devido principalmente a uma necessidade que o artista da dança tem de se adequar, às vezes, a diversas proposições, seja, tem que trabalhar no meu grupo, que a gente pesquisa uma coisa X, na companhia que eventualmente eu conseguir passar numa audição, trabalho Y, e lá é que paga minhas contas. Ao mesmo tempo eu dou umas aulas, e nas aulas tem que ser um trabalho um pouco mais simples, né? Pensar nesse corpo híbrido, ao mesmo tempo pensar o que que amarra, né? O que que faz você se manter nesse lugar. Também pensar uma diferença entre um corpo híbrido e um corpo esquizofrênico, né? Que é uma outra coisa também, que às vezes a gente acaba sendo levado a uma esquizofrenia da pluralidade, né? Que é como que a gente sobrevive nesse corpo híbrido. Quer falar um pouquinho? Tá conseguindo falar? Quer escrever no WhatsApp aqui se está conseguindo falar ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou passar então para a próxima, tá bom? Mas, enfim, me moveu a reflexão. Deixa eu ver aqui, tem um monte de gente falando. Quem que não está conseguindo? Ana Carolina Ribas. Agora parou tudo, deixa eu ver aqui quem é. De quem que eu estava falando? Aqui. Tá, Caroline Ribas, né? Aconteceu comigo aqui também, entrei pelo computador, melhorou, deixa eu ver a última pessoa aqui. Eu só consegui ouvir o Anthony, agora eu consigo ver todo mundo e não escuto ninguém por esse app. Escutei um vídeo no YouTube, mas o app não rola mesmo. Tá. Nara? 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 Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Eu tô professor. Tô ouvindo aqui. Tá, então eu vou seguir com quem Eu tá também tô ouvindo. ouvindo. Eu, Eu tava ouvindo. Tá, porque aqui eu tô vendo aqui quem que tá me ouvindo, quem que não tá, tô ficando preocupado com isso aqui. Então tá, beleza. Eu falei da Carolina Ribas, né? Não, da Prado, né? A Carolina Ribas, Ok.
Tá aí, Caroline? Carolina? Tá. A Carolina fez uma instalação que discute o corpo gordo, que foi bastante interessante por ocupar o espaço, né? Mas dentro de um campo da performance. É uma reflexão interessante, o trabalho final dela escrito ficou bacana, né? Conseguiu aproveitar as fotografias, colocar algumas fotografias também, né? Vejo que as pessoas se engajaram, acho que o que foi interessante também foi que você criou um engajamento nas pessoas que estavam participando da tua prática, e isso é interessante, né? Como é que você também, de alguma forma, mobiliza o público, né? E faz com que o público, quando participador, entenda o seu papel como agente de construção da obra, né? Tipo, a tua instalação é algo diferente se fosse só você colocando, se as pessoas colocando e colocando também suas vozes, né? Interessante. Você quer comentar? Quer comentar? Não? Ou quer comentar? Tá conseguindo? Então, sigamos. Não funciona no meu professor. Oi? Oi? Professor o quê? Não consigo! Quem que tá falando? Eu não consigo! A gente tá te ouvindo, Carol. Estamos te ouvindo, Carol. Estamos te ouvindo. Massa, Carol. Fala. Estamos te ouvindo. Outra coisa, sim. Não, mas é uma experiência muito diferente, assim. Eu curto muito fazer essa coisa visual. Aham. Eu fiquei muito curiosa pra saber como ficou. Você está me escutando agora? Sim. Eu não sei o que fazer mais, desculpa. Enfim, como é que ficou agora com essa questão? Gente, não tem como, desculpa. Não, tem sim. A gente está te ouvindo. Tá de boa, segue. A gente está te ouvindo. Vai rolar. Né? Eu fiquei pensando como ficou agora essa questão, porque eu deixei a instalação lá, né? Aham. E a fábrica foi fechada, tipo, Será o que trabalho quando... foi feito, mas a minha intenção é que continuasse. Como que seria isso depois, sabe? Aham. Olha, Tipo, se essa instalação ainda vai existir quando voltar, digamos assim. Aham. Como seria esse processo? Que me interessava saber se as pessoas responderiam, se elas seriam atingidas por aquilo ou não, sabe? Aham. Eu não tenho como te responder. Eu posso pedir para alguém passar lá, se eu passar lá na frente. Diga, fala. Não, eu fiquei muito feliz com a galera engajada, assim, com a turma em si, toda participar, às vezes, tipo, querendo ou não, a pesquisa tinha um enfoque mais feminino, tipo, e tal, e os meninos super ajudaram, apoiaram, e vi, tipo, como essa pesquisa também abrange eles, né, não só, enfim. Assim, eu falo como uma pessoa que também sofreu bullying na infância, assim, sofri bastante com isso. E às vezes, assim, você também falar sobre essa violência que você sofre é importante, é libertadora e também é uma forma de fazer as pessoas refletirem sobre práticas que a gente acha que não são violentas, mas que são, né? Que eu acho que é uma coisa que ali o teu trabalho denuncia de alguma forma, né? Às vezes gente bem intencionada está fazendo coisas que são violentas, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso vale para tudo, vale para nossa prática diária, cotidiana, né? Como que a gente pensa uma comunicação não violenta? Como que a gente pensa uma comunicação que não... que na hora da gente se colocar, a gente não deslegitima a experiência do outro, né? Então acho que é uma questão bem ampla, assim, um aspecto bem amplo, dá para ir para vários lugares, assim, né? Você conhece o trabalho da Jussara Belchior, do Cena 11? Sim, eu fiz um foto com ela ano passado também. Ela é maravilhosa, cara, eu amo ela, amo. É muito massa. Ela pode ser uma grande referência para você, assim, sabe? Então, mantenha
mantém esse trabalho aí, essa proximidade com ela, que eu acho que vocês podem fazer coisas muito legais. Ano passado teve uma menina que também fez um trabalho, uma pesquisa sobre um assunto parecido, um TCC, que também pode servir de referência para ti, tá? Depois a gente... Depois a gente vai falando. Mas tem um elemento do público no seu trabalho que é uma coisa que dá para explorar, que elas não têm. Que você tem e elas não têm. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Quando me chama no particular, a gente dá uma faladinha. De nada. Bom, nós estávamos falando sobre o campo interessante para pesquisa sobre o corpo, que era a Carolina Ribas. A Ellen, eu não encontrei o trabalho dela, e ela também não está aqui, né? Não consegui falar com ela até agora. Heloísa, trabalhou com percepção, especialmente com percepção interna. Sua pesquisa é sobre questões interiorizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu queria entender um pouco mais o que você está pensando sobre percepções interiorizadas. Oi, tá me ouvindo? Tô. Então, é que o meu trabalho do ano passado, principalmente, ele foi muito autobiográfico, né? Foi muito sobre uma coisa que eu percebi em mim numa aula e eu resolvi investigar, tipo, o que isso fazia com o meu corpo, de onde isso vinha e tentar ir por esse caminho. E foi indo meio que para um lado de transtornos, de vivências ruins, antigas, né? Mas, como foi uma coisa muito pessoal, eu não conseguia trazer na prática isso para o grupo. E aí eu pensei em, talvez, tipo, cada um investigar em si, assim. Coisas frestas que achariam no seu corpo ou alguma coisa que nunca tinha visto, que talvez interessasse. Enfim, foi mais para esse lado. Daí talvez ficou muito pro interno mesmo. E talvez uma pessoa que fosse olhar de fora ali, sei lá, não sei se ela ia se interessar ou não sei, algo assim. É uma coisa que está acontecendo dentro do corpo e da cabeça da pessoa, né? E eu entendo quando você decide não trabalhar com questões mais traumáticas, mais pesadas, num exercício de 5 minutos, né? É óbvio não, mas é uma escolha coerente, porque, né, você vai trabalhar com coisas que às vezes a sua pesquisa pode ir para um campo do traumático, do que você sofreu e tal, mas sempre lembrar que quando a gente vai trabalhar no campo artístico, a gente não está trabalhando com terapia, né? A gente está trabalhando com como que esses aspectos dialogam com experiências do coletivo, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, fazer isso. Mas o processo pode ser um processo interno, você pode usar referências até da psicologia e tal, né? Mas sempre com muito cuidado, tá? Né? Sempre com muito cuidado quando a gente vai trabalhar com questões que são muito sensíveis, né? E essas coisas... se você quiser ir para um campo mais terapêutico, trabalhar com dança em espaço terapêutico, eu já trabalhei com isso em CAPES, né? Aí era legal você fazer uma formação específica nessa área, sabe? E aí pensar a dança dentro dessa relação com o terapêutico. Tem lugar para isso, né? É um lugar que a gente deveria ocupar, né? Porque, pelo menos eu penso, porque tem um monte de outros saberes aí que estão loucos para ocupar esse lugar da dança-terapia, né? Mas ele tem que ser feito no lugar dele, né? Fazer uma oficina de dança com objetivo performativo, criativo, e transformar isso numa oficina terapêutica é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Né? Então, só essa ressalva que eu faço. Mas é interessante a gente explorar o que né, essas questões de o que me move lá dentro, né? Como é que tá lá no mais sutil, e isso é muito rico, né? Quer comentar? Não, tá ótimo, obrigada, prof. Isso. E pense nesse campo, se você quiser o terapêutico, pense nesse campo até como um lugar de atuação profissional, tá bom? Eu trabalhei ano passado com 2 meninas no teatro, foi lindo, assim, a gente fez um trabalho lindo no CAPES.
né? Dá para fazer coisas bem legais. Só se cuide e faça a sua terapia também, se você for trabalhar, ainda mais se você for trabalhar num lugar desse, tá? Vamos para... É importante, importante. Se um dia quiser, a gente conversa também no particular sobre isso, tá? A Giovana, vamos lá. Ela faz um trabalho sobre respiração e calma. Os exercícios buscam integrar a respiração aos movimentos. A respiração conduz o movimento. Eu achei bem rico, tiveram várias pessoas, a Renata Riss também fez, eu não vou lembrar todo mundo que trabalhou com essa questão da respiração, mas esse foco é um foco muito discutido, que é uma questão que eclode na dança moderna. No início a gente acha que a gente começou a questionar essas coisas agora, e não, isso aí é uma coisa que vem, né, que vem da história da dança e que vai se desdobrando nas diversas técnicas. E é super interessante sobre essa ideia da dilatação do corpo, da dilatação do movimento, mas também no caso da Giovana tem um aspecto interessante, que é uma discussão sobre paciência e calma, que eu acho que é um elemento bom, interessante de questionar, né? Não é só pensar no movimento da respiração dentro do campo da expressividade, mas também de como que aquilo te traz para o presente, te ajuda a dançar, te ajuda a estar tranquilo na hora de dançar. Pelo menos foi isso que eu entendi. Quer comentar, Giovana? Cinco, 4, 3, 2, 1. Eu vou... Não está conseguindo? Se você também quiser deixar no... Ela tá sem microfone, ela ficou... Tá. Se você quiser depois mandar um áudio no WhatsApp, quem quiser comentar sobre os seus trabalhos, mandar áudios no WhatsApp aqui, diz lá, comentários sobre o meu trabalho. Manda no WhatsApp e a gente também conversa, né? A gente talvez não consiga pegar os comentários de todo mundo por uma contingência da nossa realidade nesse momento, mas todo mundo pode contribuir e falar aqui no WhatsApp, trazer pra gente, todos podem ouvir, né? E a gravação está sendo feita, vai ser mandada para vocês também, tá? Então, vamos lá. Vou encerrar o processo. Vamos para o próximo. Ou para a próxima, ou próximo. É a Isabela. Tá? Ela fala sobre a referência dela nas Sachas, tá? Fala muito das influências de jazz, funk, outras referências também do balé cubano. Atualmente está pesquisando temas de musculação, educação física. O que eu preciso entender é como esses aspectos... E ela propõe assim, no texto dela, né, você propõe no teu texto também uma série de exercícios, né? Vai fazer uma sequência como se fosse um circuito, certo? Eu queria entender como é que você pensa em transformar isso em dança. Ou o que você entende? Pode falar? Claro. Dá pra ouvir? Sim. Tá. Então, na verdade, o meu interesse nesse primeiro momento era que as pessoas pudessem ter um pouco de contato com outras coisas que eu tenho contato e que a partir disso que surge a minha dança. Em relação, por exemplo, ao permanecer nesse circuito, como não é algo que as pessoas estão acostumadas, teria que ter alguns aspectos como resistência, resiliência para não desistir, enfim. Alguns aspectos que eu tenho trabalhado nas minhas práticas de investigação em dança. E além dessa ativação corporal, que é um lugar que tem me levado a descobrir outras potências no meu próprio corpo. Não que especificamente isso seja a dança em si, mas é o que essa experiência pode me proporcionar para esses momentos de investigação. Certo. Então foi mais nesse sentido que eu pensei levando essa prática. Eu também pensei em levar algo que fosse um pouco distante daquilo que estava sendo colocado e assim, isso não é a minha pesquisa de fato, assim, é um componente, mas não é especificamente isso que eu pesquiso. Isso é uma das estratégias que eu uso para pesquisar as ativações e estratégias do meu corpo.
vejo que como campo de investigação Gente, de ativa... tá me ouvindo agora? Sim, Ai, que bom. Sim. Desculpa. estamos te ouvindo, Obrigada. Nara. Você quer contribuir com Eu alguma tava coisa? até agora sem microfone. Não, agora não. É só que eu tava sem mesmo. Beleza. Então, deixa eu só comentar da Isabela. Isabela, o que me preocupou é justamente isso. Assim, você disse que essa não é sua pesquisa, né? Então, eu gostaria... A gente não vai ter muito tempo agora para discutir, porque é muito curtinho o tempo, tá? Mas ao longo do tempo, ao longo do semestre, a gente pode avançar nessa discussão. Como você pensa... A Nara faz... Não sei se faz crossfit, acho que faz, né? Ou fez, alguma coisa assim. Não mais, mas eu já fui uma grande crossfitter. Crossfiteira, né? Então, assim, eu acho que talvez você... Aí é um lugar que talvez vocês tenham para conversar sobre como esse tipo de prática, se... Eu não tenho tanta capacidade de discutir isso, talvez a Nara tenha mais possibilidade de discutir isso. Mas se há uma possibilidade de transformar isso numa prática, ou como isso evoca a uma prática, te leva a uma prática... Eu não estou... Eu tenho uma questão, para mim, como propositor, como orientador de pesquisa, que a princípio, eu não vou tolir a ideia de ninguém, né? Mas eu acho que a gente tem que achar os problemas e discutir os problemas, e a partir dos problemas a gente tentar achar os caminhos, entende? Eu ainda acho... Sim, Diga. é que assim, prof, assim como eu acho que assim como dentro, né, dessa perspectiva, até mesmo dentro do texto que a gente leu, que fala que a dança contemporânea permite a gente ter esses subsídios, né, de outras áreas, para que a gente possa realmente pesquisar isso em dança, eu acho que é um processo que está começando a acontecer comigo. Sim. Eu estou começando a elencar fatores que na minha vida são, de fato, de alguma importância para mim, que eu vejo que tem alguma ativação e que eu vejo alguma certa potência e interesse. E a partir disso, eu acho que é o que vai começar. Então, é por isso que eu percebo que existe ainda, talvez, não uma falha, mas ainda uma ruptura, assim, entre essa aproximação, assim. Certo. Mas é algo que vai sendo construído mesmo ao longo do semestre, enfim. Certo. Aí eu tenho... E da vida, né? É um processo. Aí eu só coloco duas questões para você que a gente não vai responder agora, tá? Mas que é só para você pensar. Você diz que pode pesquisar qualquer coisa, né? Que é uma coisa que está colocada no texto, e é exatamente isso. A pergunta é como e por quê. Sim. Né? Sim. Como fazer isso, transformar isso em algo que seja potente para a dança, no campo da dança, e por que pesquisar isso no campo da dança. Eu acho que você está tentando fazer essas respostas, mas pensar esse caminho, tá? Não sei, assim, peguei meio aqui no meio por conta dos problemas técnicos, mas sempre que a gente tem que ver qual que é o caminho, né? Porque, exato, não sei, talvez me pareça o caminho inverso, assim. Se eu estou interessada numa prática de uma outra grande área, eu tenho que ver a possibilidade de me aprofundar nisso ou não e de eu, utilizar mesmo isso, né? Do uso. Porque é a mesma coisa de alguém, sei lá, no caso da educação física, falar, não, eu vou falar sobre a dança, usando a dança enquanto grande área para... Mas espera aí, será que está dentro do seu escopo de formação? Enfim, ainda mais quando a gente está falando da educação física, que está numa área, acho que mais de biológicas, assim, né? Que tem uma série de questões de comitê ético, assim, embora a gente possa questionar isso de várias formas, né? É importante a gente dar uma olhadinha com carinho para isso. Só isso. Boa colocada. Eu estou pesquisando dança e astronomia, né? A gente está pesquisando dança e astronomia, mas a gente tem o respaldo de uma equipe de astronomia do Colégio Estadual, né? Do Clube de Astronomia do Colégio Estadual, que tem um observatório, que tem todo um respaldo científico, né? Está junto das pessoas da astronomia, e a gente está discutindo como pensar a dança, os temas de astronomia serem trazidos para a dança, né? Porque, claro, já tem muita gente pesquisando um monte de outros assuntos e a gente gostaria de entrar num campo novo, mas isso é difícil, e é bem isso. Para isso, talvez a gente precise de respaldo, de outras questões, assim, porque não é só sair fazendo, né? E não é só sair falando
coisas que na verdade não são, ou dizendo que são da área quando na verdade não são, né? Bem colocado, Nara. Vamos para a próxima. João Vitor. Interessante as propostas de isolamento de movimento. Contudo, no vídeo, né, eu senti uma falta de conexão entre o que você colocou no vídeo e o que você fala, que você está buscando os fundamentos do jazz. Porque você está falando que o jazz tem sofrido atualmente muitas influências de outras técnicas e que por isso você queria fazer uma pesquisa de buscar esses fundamentos, né? Eu vi o exercício como uma forma de isolar e pensar um pouco sobre determinadas técnicas, mas você deu uma dica de uma caminhada histórica e faltou ela aparecer na prática, sabe? Então, claro que, de novo, é um recorte, são 5 minutos, etc, etc, mas ali é uma provocação que eu te faço, né? Uma vez que você apresenta uma proposição de uma caminhada histórica, por que não, né? Ir para essa caminhada histórica. Tá aí, João Vitor? Tá conseguindo falar? Ai, tá travando um pouco. Tá. Achei legal, muito legal a sua provocação. Como eram 5 minutos, eu fiquei pensando muito no que eu ia fazer, e daí eu falei sobre um pouco no texto sobre essa caminhada histórica, mas eu quis passar para a turma, como não deu para passar, eu tive que mandar o vídeo, né? Uhum. Um dos fundamentos, porque o jazz tem inúmeros fundamentos, e eu queria passar pelo menos um que eu acho que eu conseguiria passar nesses 5 minutos. Daí eu escolhi esse exercício de isolamento. Achei legal que você falou, que eu acho que não casou tanto com a minha fala na escrita. É algo a você pensar, porque a minha pesquisa está indo muito para um lado de como que tá o jazz hoje, sabe? E como que ele está se afetando. Então eu achei que mostrando um dos fundamentos no início ali para a turma no vídeo seria uma boa opção. Daí eu acho que eu acabei seguindo por esse lado, mas é bom pensar no que você falou. E fico feliz com a provocação que você está fazendo. Eu acho que você coloca alguma coisa interessante, porque tem a Holly Cavrell, foi minha orientadora, né? Ela faz uma pesquisa muito sobre dança moderna, para ela falar dessa dança moderna contemporânea, né? De como hoje, em que lugar que ela está. E ela faz uma pesquisa disso e ela investiga no próprio corpo também. Ela vai aos exercícios, tenta ver como era lá. Ela pesquisa muito, ela trabalhou com a Martha Graham, né? E ela pega lá os exercícios da Martha Graham como eram na década de 30 e como são hoje nas escolas que ensinam Martha Graham, né? No mundo afora aí, né? E uma das coisas é que a gente tem que entender aonde que estão esses fundamentos históricos. Se vem de uma formação popular, que outras referências lá, porque assim, o jazz não nasceu do nada, ele também nasceu de referências outras em determinados momentos da história. Então esses fundamentos estavam lá dialogando com outras coisas. Como esses fundamentos aparecem hoje, uma vez que eles às vezes recebem influências que são antagônicas, que vêm de princípios que não são, que são contrários àqueles que estavam sendo pensados lá na origem. E quando a gente olha em perspectiva histórica, a gente não fala de juízo de valor, né? Não necessariamente o que se fazia no passado era melhor do que o que se faz hoje, né? Mas para entender o hoje, a gente tem que entender como aconteceu essa caminhada. E no corpo, que a história da dança, está faltando uma história da dança no corpo. Então, legal, bacana essa abordagem, hein? É um trabalho que tem que continuar investigando. Vamos para frente aí, vamos para frente. Eu te agradeço também. Obrigado, professor. Pelo seu trabalho. Vamos lá. Maria Eduarda Oliveira. Prática de balé clássico, faltou talvez algumas explicações, né? O texto fala sobre seu interesse em praticar a ludicidade no balé, no ensino do balé. Uma ideia que eu acho bacana, trabalhar a ludicidade. Porém, eu acho que na prática faltou um pouco essa coisa do brincar. Como que você pensa essa ludicidade na prática do balé? Sem resposta? Se não estiver conseguindo falar, escreve, manda um áudio ou responde lá no WhatsApp, então, pra gente. Talvez ela não esteja, André. Ela não tá, né? Acho que ela não tá. Então vamos pra próxima.
Tá. Eu acho que não. A Maria Eduarda Ubrich, ela fala sobre um trabalho de respiração, bem simples, mas eu achei interessante, bom, né? A descrição da atividade podia ser um pouco melhor desenvolvida, mas é bacana, né, o trabalho sobre respiração. Quer comentar? É da Ubrich esse? Da Ubrich. Travou aqui. Tá, ela tá ouvindo aqui, porque ela tá comigo em videochamada, porque ela não conseguiu entrar pelo aplicativo. Aí ela disse que ela vai escutar e manda um áudio depois, manda um áudio pra vocês. Obrigado. Pode ser? Pode ser, ótimo, é isso mesmo, é essa a ideia. Quem não conseguir responder aqui e quiser responder mandando áudios, depois a gente vai ouvir, tá bom? Então vamos para Maria Luísa Reis, tá? Era um exercício, né, sobre definições de masculino e feminino, né, um trabalho de reflexão a partir de padrões de gênero, né? Foi lá que a gente escrevia, né? Fala a questão de gênero e tal, né? Há uma reclamação ali da falta de tempo, a gente já explicou sobre isso, né? Já falou sobre isso, é um problema que não tem o que fazer, é assim que é a realidade de quando você tem um semestre para trabalhar e tem 40 alunos, né? Fala de uma trajetória que ela vem do balé, né? Porém articula para uma passagem para um outro lugar, que parece que está havendo uma busca para ir para um outro lugar, que é muito dentro dessa discussão de gênero. E que é interessante, né? Eu acho que o texto foi provocador, eu acho que os exercícios ali geraram, né? O que é uma característica masculina? Se escrever, para mim, me deu uma bugada na hora, né? Foi interessante, eu acho que é para bugar mesmo, né? Então, quer comentar? Sim, eu acho que esse exercício foi claramente um primeiro passo para justamente eu perceber essas reações das pessoas e mesmo as minhas reações quando eu entro em contato com algum tipo de definição, porque essa era bem a proposta, era talvez perceber que essas definições são todas falhas em algum ponto, porque você não pode generalizar, né? Eu só posso fazer uma parte? Vai, fala. Ela gera um incômodo, né? Ela gera um incômodo. Você ter que escrever um negócio desse te incomoda, né? Vai, pode seguir, desculpe. Exatamente. Porque que no nosso cotidiano a gente insiste e usa, lógico, eles são socialmente muito utilizáveis. Mas como que quando a gente para pensar, é confortável você definir que tais características formam tal gênero. Então, mas assim, como continuação, eu tenho feito leituras e trabalhos visuais de criação mesmo de tipos de visualidades e personas e movimentações que atravessem esses espaços do gênero, trazendo antagonismos mesmo. Então, eu venho trabalhando um pouco com a princesa em relação a isso. E eu não sei se deu para se foi um trabalho de introdução claro o suficiente, nítido o suficiente, mas é isso, vamos lá. É um momento da tua pesquisa, e eu acho que você não precisa ter pressa para ter essas respostas, né? Mesmo o teu TCC, isso é uma coisa que é importante para todo mundo, mesmo o TCC de vocês é o início de uma pesquisa, não é o final da pesquisa, sabe? Então tudo bem, relaxa um pouquinho, faz um bom trabalho, quanto mais bem feito for o seu trabalho, mais enriquecedor vai ser para você e para quem futuramente lê o seu trabalho, né? Porque a gente pensa em fazer trabalhos que vocês possam publicar, que vocês possam mostrar e tal. Mas é um início de trabalho. Respira, calma, não sofre com isso. Você não precisa saber tudo, nem eu, nem a Nara, nem ninguém sabe tudo. É para isso que a pesquisa acadêmica é para a gente causar uma pequena alargada na bolha do conhecimento, né? Aos pouquinhos, né? Então, mergulha. Você está no caminho, vai por aí, ok? E se der dúvida, se der medo, se der angústia, acolhe a angústia, conversa com os seus professores, conversa com os seus colegas, a gente está aí para te ajudar, tá bom? É isso. Então vamos para a próxima.
Portela, Maria Tereza Portela. O que transforma da dança? Só essa frase aí eu achei já uma coisa interessante. Não só o corpo, mas o que muda a vida. Queria entender como a dança pode mudar a vida, né? Uma aula sobre buscar as memórias, os motivos de estar na FAP. Poxa, isso é interessante. E é uma coisa que a gente também faz nas disciplinas de abordagem, principalmente dos primeiros anos, né? E eu acho que é uma coisa que tem que fazer todo dia. Acho que vocês têm que fazer esse exercício todo dia. Tem uma frase lá numa porta do banheiro, lá da FAP, tem um textão lá, numa das portas do banheiro, que é um pouco isso. Recupera, né? Recupera o que te fez voltar ali, né? Principalmente nos momentos que tiverem angústia, né? Se o texto descreve bem a prática, fala como a arte pode mudar as pessoas, né? E eu até te provoco, porque tem algumas pessoas que dizem que a arte não muda ninguém. Então, né? Como é que você pensa isso e como é que você pensa um pouco esse contraponto? Rapidão. Quer falar? Consegue falar? Está presente? Tá conseguindo? Bom, enquanto ela não fala, eu vou só colocar uma coisa, né? Que a gente precisa colocar muita atenção, né? Quando a gente se vê entrando por um viés que eu preciso justificar a arte, assim, né? Por um viés utilitarista, né? A arte serve para não sei o quê, a arte transforma, mesmo porque será que a gente tem o poder de querer, será que a gente pode querer transformar alguém, né? Já que a gente fala tanto de autonomia, enfim. Talvez as palavras não sejam essas, assim, mas eu acho que é uma coisa que fica para todo mundo aí. Eu acho que é bem isso, né? Não é à toa que algumas pessoas falam justamente disso, de que a arte não muda ninguém, né? Ao mesmo tempo, há um relato, uma discussão sobre isso, né? Então, esse é um campo polêmico, né? E do qual, se você quiser discutir, né? Se você... Oi? Não, eu tô falando da Maria Tereza, né? Não sei se ela tá aqui ou não, mas, enfim. Sigamos, então. Matheus Marguerite. Trabalha com estileto, estuda a relação entre aquilo que vê e aquilo que gostaria de ser. Algo ligado à identidade, né? Como a dança também pode ser um campo de discussão da sua identidade, né? E essa relação com o espelho, né? Com ver e com ser visto, né? Quer falar um pouquinho? Professor, ele disse que vai mandar um áudio também. Beleza. Tá sem microfone. Beleza. Tá. A Nayara tá presente? Tá presente hoje aqui? Bem, tá. Você fala sobre atividade... Você fez uma atividade de leitura, né? Fala sobre a mulher negra. O teu trabalho foram sobre várias entrevistas que você fez com bailarinas negras em companhias de dança clássica moderna, né? Enfim. Quer comentar sobre o trabalho? Não. Não? Tá. Beleza. Né? Beleza. Se quiser seguir comentando, né? Depois, ou se quiser gravar um trabalho, era muito assim... De deixar com que essas mulheres falem a partir de si, né? De pensar no protagonismo delas, né? E aí... Trabalhar o lugar de... Diga? Não, é isso mesmo, assim, trabalhar o lugar de fala. O lugar de fala. Isso. Eu acho interessante, né? Né? De como essa experiência de quem vive aquilo, né? De quem vive aquilo, para poder falar, né? Então, interessante. Bom, acho um trabalho de entrevista sempre é difícil, né? Porque nem sempre a gente consegue abordar tudo que a gente gostaria que o entrevistado dissesse, mas ali você fez perguntas bem pontuais, bem claras, e elas deram respostas bem objetivas, assim, foi interessante, eu gostei de ler, né? Enfim.
Vamos lá. Rafaela Lisboa Nogueira. O texto fala sobre a atividade de mapas internos. É interessante, né? Se você quiser descrever um pouquinho mais essa ideia dos mapas internos. Oi, estão me ouvindo? Tô. Sim? Sim. Então, a atividade foi meio ilustrativa, né? Para dizer a minha pesquisa. A minha pesquisa fala sobre os mapas sensorimotores, que é uma grande discussão da neurociência, principalmente pelo Damasio e pelo Elderman. Eles falam sobre essa construção e eu discuto essa construção dos mapas e como eles podem auxiliar na aprendizagem. Então, principalmente essa questão da ligação entre, que não tem uma dicotomia entre o corpo e a mente, como por muitos anos a gente acreditou que tinha. Agora, pelos estudos da neurociência, a gente vê que não tem essa dicotomia, o corpo e a mente são formadores de um só ser, e como os sentidos, os órgãos dos sentidos, refletem na aprendizagem para a construção desses mapas internos. Também eu fiz a atividade bem visual, porque esses mapas falam sobre essa visualidade esse mapeamento dos sentidos. Então, a gente construiu com o barbante, né, o circuito, e para ilustrar um pouco do que, bem pouco, né, um recorte bem mínimo do que acontece no nosso organismo quando a gente está aprendendo ou quando a gente recebe um estímulo, tanto interno quanto externo. Sim, eu achei interessante o jeito como você metaforizou isso, né, com as cordas, e como você também produz engajamento das pessoas nisso, né? Então foi interessante, né? Foi interessante, foi bastante rico, né, o trabalho. Acho legal, acho que as pessoas também curtiram. Eu vou seguir, vou para a próxima, tá? Mas te agradeço aí. Obrigada, Fran. Deixa eu ver quantas pessoas faltam ainda aqui, só um instantinho. Falta Nayara, Rafaela, Renata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para 7, inteirar aqui. 8. Vocês estão me ouvindo, gente? Faltam 10, 11 pessoas. Só para inteirar o pessoal, a gente já havia se organizado a princípio para fazer esses 2 momentos, né, do feedback das primeiras atividades, e eu entraria mais no feedback da última atividade, assim, que foram campos que a gente, enfim, foi uma questão didática, mas por uma questão de tempo, talvez a gente precise alterar isso também, só explicitando para vocês aí a organização desse encontro hoje, ok? Eu imaginei que ia ser mais rápido, gente. Né? Eu achei que esse processo ia ser mais rápido. Mas tá sendo um pouquinho mais lento do que eu imaginava. Tudo bem se a gente finalizar hoje essa parte e aí a gente começar com a discussão do texto na próxima aula? Para você, Nara, tudo bem? Sim, para o resto também? Então vamos... Por mim, tudo bem. Eu acho que eles, né, geralmente, alunos têm sempre essa demanda por feedbacks individuais. Acho que é aproveitar esse momento, né, dos feedbacks individuais e essa abertura para que ele se estenda no âmbito particular, as discussões, assim. Sim. E vamos aí, na semana que vem eu entro dos artigos, né? Dos artigos não, das escritas. Isso, e depois aí eu faço aquele negócio das aulas lá, das lógicas lá que a gente conversou. Eu acho que eu vou aproveitar, já que a gente está falando da organização, da nossa metodologia, eu vou falar para elas e para eles o que a gente havia planejado, né? A partir dos materiais que a gente contactou de vocês, então da aula da primeira escrita e da segunda escrita, a gente pensou que seria interessante esse primeiro momento fazer um feedback bem direcionado de cada atividade, e a partir dessa percepção dos assuntos que começaram a emergir desses materiais, a gente pensou em trabalhar em seminários, né? De acordo com as nossas linhas e áreas de atuação, enfim, do nosso escopo mesmo. E aí o André faria um primeiro seminário na semana que vem, mas acho que a gente vai ter que deixar para outra. E aí eu complementaria não, né? Daria continuidade, já entrando em outras discussões na outra semana. Então, só para
localizar vocês aí no que a gente planejou nesse curto prazo aí. Que também pode ser que mude, né, gente? Porque o bagulho tá louco. E a gente pensar assim também um pouco da gente fazer algumas aulas um pouco mais teóricas, porque já que a ferramenta que a gente tem traz coisas um pouquinho mais teóricas, mas pensando essa proposição de entender lógicas, abordagens e lógicas da dança, né? E a gente refletir sobre práticas de outros para pensar como elas podem orientar a nossa, né? Como elas podem nos provocar, tá? Então é isso. Daí a gente faz um pouco de seminários e depois desse processo de seminário a gente vai vendo o que a gente vai fazendo, ou se a gente joga alguma provocação também para vocês. E também para não jogar muito texto, para vocês só ficarem lendo e fazendo fichamento e mandando do Moodle pra gente, que é cansativo tanto para vocês quanto pra gente, né? Então, a gente vai mudando as estratégias e variando as práticas, tá bom? Bom, simbora. Nayara, Calisto. Tá, a gente já falou, né? Rafaela Nogueira, sobre mapas mentais, já foi Renata Riz. Renata tá presente? Não, ela não estava conseguindo usar através do celular, Ela tá ouvindo, né? Tá, ela tá ouvindo. Então, depois se ela quiser daí deixar um áudio no WhatsApp sobre o que eu vou comentar aqui, mas é interessante, vamos falar, tá? Ela trabalha muito com a respiração, tá? E como a respiração leva ao movimento. Como a respiração pode passar por cada articulação e como essa respiração amplia o movimento, né? O Etienne Decroux no teatro trouxe muito essa questão da ampliação do movimento, né? A gente tem lá na história da dança, na origem da história da dança, Isadora Duncan começando por isso, e tem toda uma caminhada histórica sobre essa relação entre dança e movimento. E no caso da Renata, a gente vê que ela tem uma preocupação bastante com a expressividade, né? E os gestos, os movimentos dela trazem essa expressividade, a gente consegue ver o que ela está discutindo, e isso é muito interessante, né? Fala muito sobre como a respiração pode expandir o movimento, né? Eu achei um trabalho bacana, um trabalho bom, né? Um trabalho de trazer o movimento para o peito, do peito ele vai para as extremidades, né? Enfim, acho que é uma coisa que muito, durante algumas práticas ou dentro da história da dança foi negligenciado, que é essa prática da respiração, e ela, inclusive por experiências com técnicas orientais ou com técnicas de respiração mais contemporâneas de outras vertentes, isso tem aparecido e tem sido um elemento muito importante para a gente pensar como mover, né? Enfim, é isso. Depois, se você quiser, Renata, manda um áudio pra gente que a gente te escuta, tá bom? Vamos lá. Vitória. Trabalhou com essa coisa de dança-música, né? Dança e música na sala que envolveu a turma toda. A gente fez um espaço lá na sala 4 e foi muito, muito rico, assim, né? A gente pensar como que o espaço pode ser também um espaço não só dançável, mas um espaço musical, de como a dança é música, né? Não necessariamente... Né? Tem toda uma discussão na dança de se a dança precisa estar vinculada à música ou não, mas uma vez estando, também como a gente pode pensar, né? Esses elementos, essa musicalidade, né? Enfim, acho interessante, né? Quer comentar? Sim, eu lembro de assim, discutir muito na faculdade sobre a dança, não depender da música, que é uma coisa que a gente tenta quebrar e tal, e aí eu fiquei pensando como é que entra o sapateado nisso, por ele mesmo fazer a música, né? Então, daí que veio meu interesse de pesquisar essas duas coisas. Eu até quis, como no sapateado a gente tem o sapato no pé, é o próprio corpo que
que faz a música enquanto dança. E aí eu fiquei pensando como isso é diferente de eu tocar um instrumento, porque eu tô usando o meu corpo para bater naquele instrumento. Aí por isso que eu pensei em trazer coisas que a gente pudesse vestir, sabe? Eu acho que eu não consegui fazer, não deu tempo de eu fazer muita coisa, sabe? Mas foi bem interessante assim, ver como é que é para pessoas que não dançam sapateado, ter essa experiência de vestir um instrumento e não tá ele como um outro corpo que eu tô me relacionando, mas um corpo que tá vestido mesmo. E como é que o meu próprio movimento vai fazer essa música, sabe? Acho que é por aí. Eu acho interessante. A Nara me corrija se eu estiver errado, mas em várias coisas de danças de tradição popular é muito comum você ter esses elementos de instrumentos que você veste e você dança, né? Eu me lembra um pouco a coisa do cavalo marinho, me lembra outras coisas assim, né? Que você... Na verdade, assim, na maioria das tradições populares não se separa, né? Canto, dança e o toque, assim, né? Uma coisa depende, é uma coisa intrínseca à outra, então... E é uma coisa que... Em vários lugares não existe a dança sem o som, sem o canto, sem... Então... Não com o sentido de ser estou de dançar conforme a música, que é uma coisa que pra gente é bem... A gente que eu tô dizendo nesse recorte, né, de uma dança oficial ocidental. Que pra gente um tema, né, de questionamento e tal, de investigação, lá não existe, assim, os momentos de toque, os toques, os do canto, os do som, do instrumento, junto com o movimento ou o silêncio, eles são bem simbólicos, né? Tem motivo de ser, assim, não é? Solto. E hoje a gente tem também uma experiência interessante. Eu até tentei fazer aqui, não sei se tem alguém que está fazendo uma disciplina sobre a tecnologia, em que a gente estava usando sensores ali Eu tô trabalhando com um músico que lida com música eletrônica, e a gente está trabalhando com sensores que captam os sons que a gente faz, transforma em música, né, a partir desse som que o movimento do corpo faz. Também tem uma relação com o Kinect, com o computador, tem várias formas, né? O próprio John Cage junto com o Mercy Cunningham tentaram trabalhar com isso. Então, assim, dentro também dessa dança oficial, contemporânea, moderna, também a gente tem um lugar de discussão disso. Ao mesmo tempo que foi o próprio John Cage, o próprio Mercy Cunningham que tentou desvincular a música da dança, né? E de trabalhar com silêncio na dança e tal. Ele também trabalha com uma relação com música eletrônica, né, também com essa coisa de gerar som a partir do espaço, então de vestir o som. Acho que essas discussões são muito pertinentes e tem um campo para explorar também bem grande. Bom, vamos lá. Opa. Vamos lá. Julian falou sobre dança de salão, foi o primeiro trabalho, né? Escreveu bem o texto, né? Trabalhou muito com essa coisa da afetividade, do encontro dos corpos, né? De mover a partir do encontro, né? Lembra uma coisa muito do Steve Paxton, do contato improvisação, né? Mas acho que é uma coisa própria do jeito como ele trabalha, né? Foi interessante por ter sido o primeiro que nos ajudou, pelo menos a mim, né, me sentir um pouco mais conectado com a turma. Vocês já se conhecem há bastante tempo, né? Mas foi interessante. O Julian está presente? Ele quer comentar? Ele não está, para eu conseguir falar com ele agora de manhã, ele falou que ele vai trancar o curso. Enfim, sigamos cada um nas suas necessidades, né? Mas eu fiquei bastante feliz com o trabalho, em todo caso, né? Vamos para... Rapidinho, André, faltam quantas pessoas aí na sua lista? Faltam uma... André não tá, né? Não, né? Tá. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas. Tá, porque assim, são 11 e 8. Eu não sei se tem gente fazendo optativa, que a aula começa 11 e 10. Tem alguém, gente? Começa 11 e 20, ó.
Eu. Tá, beleza. Então eu acho que a gente vai ter que talvez terminar na semana que vem, porque eu também vou dar aula agora às 11h10. Ou então não sei se porque eu acho que essas 5 pessoas vai mais aí uns 20 minutos, talvez, pelo caminhar das coisas. Eu não sei se é melhor a gente continuar na semana que vem, aí entra no feedback dos textos escritos, lógico, enfim. O que você acha melhor, André, pessoal? Eu acho melhor continuar na próxima aula, para não forçar ninguém, não ter que sair falando correndo. Tá. E aí a gente continua. Eu acho. E aí todo mundo consegue pelo menos fazer um xixizinho antes da aula das 11h10, embora. E aí a gente segue na próxima, a gente consegue fechar aí. Porque eu acho que o feedback individual, como esse trabalho visa muito pensar as pesquisas de vocês, seria importante que vocês já tivessem um pouco esses comentários, né? E aí a partir disso, na próxima aula, eu fico mais quieto e a Nara segue, né? Tá bom? Sim. Bom, acho que é isso, gente. Então, fico contente de estar de volta nas atividades com vocês, evidente. Sinto muito que a gente não tenha vivenciado mais na carninha, né, dessa junteza. Espero que em breve a gente consiga e que a gente possa, pouco a pouco, fazer presença, né, no nosso curso da forma como é possível, claro, sabendo de todas as questões aí, dizer que estamos juntos. Eu pelo menos também tenho sofrido muito por vários motivos, né, nessa adaptação nessa nova particularidade do nosso trabalho. Tá difícil, também estou desorganizada, também estou cansada, também estou cheia de dúvidas, mas enfim, acho que a gente vai indo dia a dia vendo como dá, tá bom? Então, também é um convite junto daquela carta que foi enviada dizendo que a minha carne é tão carne quanto a de vocês, eu estou sentindo também. E vamos indo, né, gente? Aí semana que vem a gente se encontra de novo e essa tentativa de fazer os encontros online é para dar uma aliviada também naquele volume de coisas que fica para ler, escrever e, enfim, dinamizando um pouco mais aí as nossas atividades. Ok? Desejo aí uma boa semana para vocês, muita força e muita nitidez mental aí para todo mundo, muitos movimentos, tá bom? André, muitíssimo obrigada. Acho que é muito rico e muito imprescindível e precioso esses feedbacks pessoalizados aí, pessoais, individuais. Eu primeiro queria dizer que, assim, há muito tempo que eu queria trabalhar particularmente com a Nara, porque a gente se conhece há muito tempo, mas a gente não trabalhou junto, então está sendo uma alegria poder trabalhar junto, sabe? Fico muito feliz. Sim, a gente foi colega de doutorado da mesma turma. Minha orientadora foi co-orientadora dele. Ela foi... exatamente, né? Que é uma pessoa maravilhosa, a orientadora, né? A Graziela Rodrigues é uma pessoa maravilhosa. E eu sempre quis trabalhar com a Nara. Quando eu soube que ela estava aqui, era uma coisa que eu queria. E eu estou muito feliz de poder avaliar e ler cada um dos trabalhos de vocês, gente. Nossa, me ajudou bastante a pensar a dança, continuar querendo fazer o que eu faço. Saber que cada um está num momento, né? E poder pensar, né? Como que a gente pode pensar junto e como fazer vocês darem os passos seguintes, né? Então, estou aberto para quem quiser conversar individualmente sobre os seus trabalhos, né? A Nara, acredito que está também, né? E acho que é por isso que é bom ter... Sim, estamos aí. E é por isso que é bom trabalhar em dupla, né? E, gente, tem muito material legal aí, gente. Vamos trabalhar. Eu sei que é difícil aqui em casa, eu sei que é complicado, mas se não dá para trabalhar movendo, dá para trabalhar lendo, estudando, buscando outras coisas. Não desiste, sabe, da pesquisa. Mergulha nessa outra parte. Não desiste da pesquisa. Vamos usar o que a gente tem, tá? E assim, vamos nos manter com medo, com dor, com tudo, mas vivo, feliz, tentando, né? Bota um aspas nesse feliz, porque não é tão fácil, mas tentando, insistindo, né? E assim, nós estamos aqui também
vocês não estão sozinhos, por mais que vocês estejam em casa aí, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui. Se quiserem conversar, podem entrar em contato, mesmo que não seja só sobre questões da própria pesquisa. Se quiser desabafar, eu estou aqui também. Com certeza. Então, estamos aqui. Beleza? Então é isso. Boa aula para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, André. Beijo, beijo, beijo. Morrendo de saudade de todos, né? Também. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.